Sejam bem-vindos ao Antimatéria, o programa que ajuda você a explorar as dimensões da cultura pop. E no programa de hoje a gente vai trazer um anime que já estava esquecido no imaginário dos otakus brasileiros. O pessoal que assistiu também não guarda recordações muito boas ou com muito carinho sobre ela, pelo menos eu não guardo, não sei o pessoal aqui tá comigo. Mas a gente vai falar sobre Samurai Troopers. Quase 30 anos depois a gente teve um anúncio de uma nova série. Pegou todo mundo de surpresa, Muito. não é mesmo? Muito de surpresa. Do mais Absurdo. absoluto nada, assim. Não tão nada. Não do nada. Na verdade, porque eles estavam fazendo uma exibição de aniversário. Não, de Samurai sim, Troopers sim, no mas Japão. Sabe? Sim, eu concordo com você que foi dado absoluto nada, mas pra quem tava assistindo, né, a exibição, que provavelmente eles devem fazer todo ano, imagina que tenha sido um negócio absurdo. Não, que eu digo do mais absoluto nada, porque você não teve absolutamente nada de Samurai Troopers em nem 30 anos, cara. Nem Não, você indício. teve coisa o foi lançamento os OVAs. Você teve o lançamento de action figures comemorativos, né? Então, mas nem indício de uma produção, de Não, nada. simplesmente nada. apareceu. Nem Nesse um jogo de ponto foi do videogame, nada, assim, Nunca sabe? teve, eu acho. Não. Eu nunca vi também. Mas aí, tipo, que a última coisa que a gente teve em relação à animação foi os vídeos pra Original vídeo de animation, Video né? Animation. Que aí o Message, né? O Mensagem, que acho que era de 95, 96, e não tinha tanta ligação com a série, né? E tudo mais. Então, tipo, Que era um traço mais bonitão. os caras mais muito velhos, diferente, né? E as armaduras eram diferentes, eles usavam Sim, eles tinham aqueles... quase sabe, todas as armaduras. Aqueles rapi por cima. Ah, Era verdade, quase é que verdade. todo mundo tivesse a armadura do sol, né? Que, Era tudo branco, As né? armaduras deles. evoluíram. Muito legal. Eu gosto daquele design, mas o OVA em si não era pra contar a mesma história, era pra realmente uma mensagem mesmo. Sim. Não era o que a gente esperava que fosse acontecer. Foi um negócio meio bizarro, até, inclusive, Exato. eu diria. Aí eu pergunto pra você aí de casa, você acha que eles estão trazendo um remake, um reboot da série de 88? Não, claro que não. Continuação. Assim, é uma não, continuação naquelas, né? Não, naquelas não. É uma continuação Continuação. mesmo. Não, então, mas é o que eu tô falando. É naquelas, porque a história do Samurai Troopers original a cada De milênios... tempos em tempos, o Arago Império do Arago vem, os bababá. Oniza, E né? eles salvaram, acabou, pum. Só que deu de tempos em tempos de novo. De tempos Por em isso que eu tô falando que é uma continuação Esse naquelas. é muito pouco, né? Antigamente Dessa os vez selos foi. duravam 100 anos, 1000 anos. Dessa vez o selo durou pouco. O selo sim. durou 30 e poucos Sim. anos só. Quer dizer, a gente não sabe em que ano... né? a, Tempo gente, do ano. a gente não sabe em quanto tempo se passou a quebra do primeiro Mas selo não pode ser mais de 100 anos, porque, cara, Não, de 88 e a segunda série, não né? vai ser mais de 100. E aí, pra cravar uma continuação 100%, e aí falar, não, beleza, uma continuação, aparecer os caras mais velhos. Ainda não falaram nada Não, do cast não falaram original. E o Samurai Troopers, infelizmente, aqui no Brasil, ele foi muito maltratado, né? Horrível. Mas não só no Brasil, mas Nos veio Estados dos Unidos, né? também. Porque ele foi pra lá, ele foi, né, sabanizado, né? Como a galera gosta de falar, como Foi Ronin Warriors. americanizado, né? Ronin Warriors, né? Com mudança na história, mudança nas lutas, mudança no nome dos personagens, mudança de todos os golpes, mudança de todas as transformações. Eu costumo dizer Cara, que o Samurai Troopers, né? Que aqui passou como Samurai Warriors, né? No Brasil. E isso porque a gente, na época, a gente mesmo, eu e mais alguns amigos, a gente interviu junto com o dono dos direitos. Falou, cara, mas eles não são Ronin, eles são samurais. Lá fora chama Samurai Troopers. Por que aqui a gente não chama ele de, pelo menos, Samurai Warriors? Aí o dono dos direitos acatou e chamou de Samurai eu Warriors. Eu acho que Trooper seria tão ruim aqui. Não, porque mas é porque Warrior veio já de tá em inglês. É porque veio de lá, né? Exatamente, mas Se chamasse Samurai Troopers ou Ronin Warriors, pra mim acho que ia ser pior, porque as pessoas iam se enganadas, achando que é o conteúdo japonês com esse conteúdo americanizado aí, adaptado. porque assim, eu costumo dizer que o Samurai Troopers que a gente assistiu aqui no Brasil, ele é totalmente diferente do que passou no Japão. Sim. Assim, porque a história, eles mexeram na história. Eles fizeram tantos cortes por causa de violência. E de encaixe de voz. E tudo mais. Porque eles cortaram mesmo porque eles achavam que era muito violento e tal, e cortou, teve capítulos inteiros que foram cortados, né? Encaixou um capítulo no outro, tinha coisa meio sem pé nem cabeça. Então a história, claro, o esqueletinho lá do demônio vindo a cada trama principal episódio é o mantiveram. mesmo. Sim. Só que os caras mudaram tudo, né, cara? O nome como ele falou, o nome dos personagens, significado de golpe, significado quando eles chamam as O armaduras. nome da armadura, cara. A É. armadura final virou a armadura do inferno aqui. É verdade. Lá no Que era a original, armadura do do sol, sol, né? é. A armadura do sol no original, E as transformações, ó, o Busou Oreka lá, aquelas coisas todas. Como é? Tipo, Sabe que no novo não é, né, mais. Não. Mudou. Mas o Busou continua, só que aí o que eu tava falando pro Clay, inclusive, quando a gente tava escrevendo, eu falei, eu acho legal falar disso, porque
o Sanada Ryo, né, que é o personagem do Personagem primeiro anime, ele gritava Bussoreka, né? É. E esse agora ele grita Shakunetsu. Cara, sabe o que é engraçado? Porque as duas palavras significam a mesma coisa. São só sinônimos. Mas eu acho que Shakunetsu é mais legal, porque eu jogo Street Fighter. E são os golpes do Akuma. São mais quentes do que os golpes do Ryu, se você parar pra pensar. Olha lá. Shakunetsu. E aí aí só o Evil Ryu usa Shakunetsu. E aí Por isso que eu pensei que ele era vilão também. Ah. Não, e aí eles mudaram, né? Teve toda essa mudança, e aí, óbvio, né? E, além disso, combinou com a dublagem aqui no Brasil, dos caras terem usado, né? De novo, os dubladores clássicos aqui, que estavam super em voga na época. Mas aí, Cavaleiros, né? sabemos Na época que de Cavaleiros. tanto e, chegou enfim. de propósito quanto foi feito de propósito pra aparecer Cavaleiros, né? As pessoas se confundirem em algum momento. E... Que é muito errado. É, total errado. E aí a série não caiu no gosto da galera aqui, mas eu falo pro pessoal, Samurai Troopers foi outro também que eu tive contato antes de ver o Ronin Warriors, né? Mesmo assistindo o HAL, a gente já sabia todas as diferenças. Eu demorei uns 15 episódios pra gostar de Samurai, porque no começo eu achei o começo fraco da série. As séries da Sunrise, de maneira geral, eu sempre fui muito, né? Toda vez que saía alguma coisa e tinha Sunrise ligado, eu pegava pra assistir. Não tem... É porque a qualidade, pelo menos de animação, vai ser boa, né? era sempre muito boa, cara. E é uma pena que não caiu no gosto aqui no Brasil, né? Porque eu lembro que saiu e aí a galera, quando começou a assistir, tanto ele quanto o Churato, né? O Churato acho que até caiu mais no gosto da galera, porque a dublagem ajudou, a dublagem do Churato é boa. A dublagem tinha uns detalhes. Tinha uns detalhes, tinha o flavor, né? O saborzinho exatamente, brasileiro do Churato. Marcelo Campos, mano, incrível na dublagem do Churato. Não desmerecendo os dubladores que fizeram Samurai Troopers, nada, porque, como o Anderson falou, são os dubladores dos Cavaleiros. Eles tinham uma guideline, eles tinham um guia pra fazer. A culpa não era deles, não é culpa dos caras, tá? Mas no Japão, cara, o Samurai Troopers foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso, cara. Tanto no Japão quanto na França, cara. Ele foi muito, muito aceito lá, sabe? Foi um sucesso absurdo. Até teve, né, os OVAs, né, os vídeos originais pra vídeo. Teve, eu acho que um primeiro, que era que trazia a armadura negra, né, como vilão. Que acho que se passava na África, se não me engano. E depois teve esse especial em várias partes, que era o Message, que era o OVA. O Samurai Negro também? Eles usavam um bumerangue, assim. Ah, que legal. Não tem a ver com Yasuke. Não, eu digo, mas a referência é clara. Pode ser, mas é que tinha uma africana que ela participava e ela usava um bumerangue gigante. Mas eu acho era muito legal isso, porque é uma referência clara. Dá pra você... A gente na época talvez não tivesse essa noção, mas hoje em dia é muito mais fácil, né, de amarrar. Mas vamos falar um pouquinho do que a gente espera dessa série nova. A gente falou um pouquinho da antiga. A gente tem o Gaia sendo apresentado no trailer, no teaserzinho, né? Que é o que eu achei que ele era vilão, porque ele fala um bagulho no trailer de é difícil o ser humano, sabe? Tipo, dá uma tonalidade que eu falei, mano, esse cara é um vilão. Não, a primeira coisa que me chamou a atenção no trailer é que o Gaia, ele parece, no trailer não, no teaser, né? Nesse teaserzinho, ele parece ser um cara meio folgado, meio não ignorante, fala meio grosso, né, e tudo mais. E pra contrastar com o Ryo, porque o Ryo ele não era assim. Ele era o super de boas. Ele era sério, né? Ele era centrado e tal, dos caras lá, né? Sim, o Ryo era muito suave, cara. E o Gaia parece ser mais impulsivo. Hector, aqui no Brasil. Hector. É o Hector. Não, Hector. Não, eu esqueci esse nome, mano. Eu apaguei. Eu não esqueço, infelizmente eu não esqueço. O que eu não esqueço é o Tristan, porque parece que ele tá sempre triste, lutando. Era o Hector do fogo, o César da luz, o Tony do céu, o Jorge da água e o Tristan da terra. Nossa, eu não esqueço também, desse mano. Não dá, velho. Deus do céu. O Tommy foi o último que apareceu, inclusive. Não, todos eles... Não, o Tommy demorou pra aparecer. O Tommy, na ordem do anime, ele apareceu por último. No americano, no japonês, eles aparecem todos no primeiro episódio. Beleza. Todos. Mas não Quando é assim, não. o Ryo tá lutando, no primeiro episódio, todos os 5 aparecem em volta dele. Inclusive, eu esqueci o nome dele em japonês, que é o da luz, que é muito legal. Ele já aparece de caindo de ponta cabeça. O Sage. Ele aparece caindo de ponta cabeça, assim, ele fala... E eles têm um negócio legal, né? Que, tipo, quando eles se apresentam, é a sabedoria da água, não sei o que da luz. Tipo, cara, é muito legal a apresentação dele em japonês. Tenha, né? Porque eles têm o kanji referente ao elemento deles, né? Sim. Que aparecia, no original aparecia na testa. Nesse já apareceu na nuca. Aparece na nuca da galera, né? Dos caras. Você vê que o único vislumbre que a gente tem dos outros personagens além do Guy... É a nuca brilhando. É a nuca brilhando, os caras, um olhando o celular, o outro os caras de costas. Pra indicar, né? Que vão ser novos personagens. Vai ser uma nova geração. A gente já viu isso sendo feito em outras franquias.
não dando muito certo, né? O que importa é as armaduras, elas são iguais, então... Tá... Mais ou menos, né? Tipo, ela lembra, mas você vê que ela é diferente da armadura do Hector. O design, o o design design da é diferente. armadura é feito pelo mesmo cara que trabalhou o design, né? Uhum. E a animação de batalha vai ser pelo cara que trabalhou no Gal Geiger Final, É o cara. Hajime Yatate. O Hajime Yatate é um pseudônimo de um grupo de pessoas da Sunrise que tá lá desde a criação de Gundam. Esses daí, ó. O diretor vai ser o Yoshi Fujita, que também trabalhou em Gintama. Não sei se a série muito, inteira. né? Então, não, a série inteira não. Porque sempre tem um diretor principal e diretores separados para Porque várias se fosse outras a série coisas. inteira, você trabalhou Eu muito, acho que viu? foram Porque 2 Gintama tem muito anos, capítulo. 2 ou 3. Não, mas não foi tudo, não, eu acho. Você sempre tem um diretor principal e outros, né, alternando. Mas o design de armadura é o mesmo. Shogomuto, que ele foi responsável pelo roteirista, né? Tanto do mangá quanto o live action do Crawl Zero. Ele fez. Né? Ele é o cara do build. E fez o Kamen Rider Build, exatamente. Ele é o cara do build. Então vai estar em boas mãos, porque Kamen Rider Build é o melhor Kamen Rider. Logo. Não, eu falo isso, mas já cai tanto cavalo do cara fez um negócio que eu amei. Aí depois ele vai fazer uma outra série, a série não é só desgosto. Só. Não, mas Samurai Trooper vai ser bom. Por que você falou que a armadura do Ryo diferente, tá diferente? mas Que não é Ryo, do Guy, né? É, do Guy é diferente. Você vê o formato do capacete, parece, mas tem detalhes diferentes. Ele parece que foi atualizada. A coisa que eu mais achei diferente, inclusive eu falei pra você, é que as espadas do Ryo, elas estão aqui, ó, dos dois lados. E a do Ryo ficava aqui. Agora ele cruza elas e ele tira as duas espadas. Eu falei, que estranho. O Ryo tira as duas de uma vez, mano. Então, é muito legal a espada gêmea. Até pra dar o golpe, né, dele, assim que ele dava o golpe com as duas espadas. Faz sentido. Agora, daqui do lado, meu amigo, acho que vai ser difícil ele tirar essa espada. A espada do fogo. Mas ficou legal. Eu falei pra ele. Será que vai ter o Biacon? O Tigrão? É que o Tigrão era do Ryo, né? Era. É que era o Chama Branca. Não era... Fogo Branco. Fogo Branco ficou aqui no Brasil. É que todo tigre branco vai se chamar Biako no Japão. Você sabe que eles poderiam trazer também os outros personagens secundários, que tinha o monge, ele morre na série original, mas aí o cara que era o Scorpion, ele virou um novo monge lá, né? Ele é incrível esse personagem. Eu gosto muito dele. Aí você tinha a Lady K. Era lá, que era a menina que tinha todos que voltar esses também. Pseudo-vilões, né, que eram vilões, mas não eram vilões, eu gosto deles. E aí tinha que voltar também. O molequinho, ele podia voltar agora. Tem um molequinho que fica acompanhando ele junto com uma menina que é tipo... uma bicicleta. A menina no primeiro episódio, ela tá de ciclista. Ele podia voltar, eu sei toda a história. Já pensou se esse moleque podia voltar. Esse moleque podia ser o Guy, né? Não, nada a ver. Podia nada. Absurdamente não. Aí, era mó moleque. Nossa, mó moleque chorão do caramba. Pelo menos, o tempo passa. Por favor, não. Mas esse moleque parece que tem 15 anos. Agora eu achei o visual do personagem, tipo, parece que ele tinha saído de Digimon e Yu-Gi-Oh, né? Com aquele cabelo. Você percebeu que o cabelinho dele parece uma flor? Parece uma flor vermelha. Deve ter fogo, assim, um fogo. Deve ter alguma coisinha. Eu acho que deve ter alguma coisa. Tem a ver, né? Cabelo vermelhinho, você vê que... não falou sobre o nome dele, então não dá pra saber se de repente tem a ver. Tem alguma ligação? Tem que ter, né? Porque os caras, pelo menos na série original, eles falam que eles são de famílias de samurais que eles prometeram, né, defender o Japão quando o demônio voltasse. E aí cada um é de uma família diferente. Tanto é que eu acho que o Sage, ele falou uma época que acho que era o avô dele que treinava ele e tudo mais na época lá no anime. Talvez o personagem principal seja um relegado, não tenha uma ligação com a família. Talvez. Eles viram Roninho, né? Pelo menos agora, né? Ele vai ter que defender alguém, não tem jeito, né? A série quebra talvez logo, sejam filhos mesmo, né? Ou da família, porque tem as armaduras são iguais. Pelo menos a armadura eu não posso falar que são iguais, mas a armadura eu falo pra você comigo que era não, eu falei assim, ela é parecida, mas não é a mesma coisa. Ela tem atualizada. Quero saber, bonequinho. Isso aí já tem. Conseguir comprar. Então, mas é difícil de comprar. O site original já tem. Inclusive, outro ponto importantíssimo de Samurai Troopers, a trilha sonora. Cara, as músicas de Samurai Troopers são todas originais, tá? Eu não ouvi. Nossa, Kokoro no É. Samurai, cara, é uma das músicas mais fantásticas. É bom demais, cara. E tem a do Message também, cara. Tem um monte de... Meu, procurem a trilha sonora de Samurai Troopers se vocês gostam. E a previsão é pro começo do ano. Previsão pra começo de janeiro 2026. De 26. E é uma continuação, então a gente tem que ficar de olho aí. Falando em continuação, no próximo bloco a gente vai falar de outros animes que tiveram continuação, mas não deram tão certo. A gente vai pra um rápido intervalo. E é por isso que eu amo Doom The Dark Ages. Definitivamente esse jogo ficou aí na minha memória também. Curto. Mas é o seguinte... Papo sério, a gente tem que ver como é que a gente vai divulgar o próximo anime. Mano, eu tava pensando numa forma, mas eu não sei se... A gente não pode falar disso com vocês ainda não. A gente vai pra um rápido intervalo. Na sequência tem anime e muito mais antimatéria. Tchau.
Antimatéria de volta. No primeiro bloco a gente falou do retorno de Samurai Troopers, que vai ter uma continuação, vai ter um legado aí da série original com novos personagens, uma nova roupagem. E aí eu fico pensando aqui pra mim que, tipo, acho que não é porque fez sucesso que merece uma continuação. Porque muitas vezes a gente tem uma continuação, né, meus amigos? E aí, tipo, estraga o legado da obra original. Às vezes estraga mesmo. Eu espero que o Cleiton esteja fazendo zica reversa pro Samurai Troopers ser bom. Porque Não. Eu quero muito que seja bom. Mas eu concordo com você, mano. E dessa vez venha pro Brasil, assim, ou pra algum streaming, alguma coisa, seja dublado e faça jus. A galera assista o Samurai Troopers como tem que ser assistido, sabe? Respira. O que acontece? Acabando assim, Foi descendo. Mas, como eu disse, eu acho que tem algumas obras que tiveram continuações e que não precisavam, né? Eu concordo. E que aí a 100%. continuação veio mesmo assim. Aí teve uns sons que, nossa, legal, continuação, voltou. E aí com uma nova roupagem, né? Com novos personagens. Acho que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma que esperou e chegou. E aí, Não vamos vai falar começar com o que é o mais óbvio aqui, que voltou, todo mundo comemorou, que foi Cavaleiros do Zodíaco Ômega. né? Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Ele é uma série que se passa 25 anos da série original. Esqueci disso. E aí, ele introduz um novo Cavaleiro de Pégaso, né? Que é o Koga. E aí, com uma nova galera, acho que a única pessoa que tem uma ligação realmente direta com algum personagem do passado é o Ryohei, que é o filho do Shiryu. Né? E alguns professores do colégio. Mas que eu digo da trupe original ali. O único personagem da trupe dos novos Cavaleiros de Bronze. É o Shiryu. O Shiryu não, é o filho do Shiryu. E aí, o resto não tem absolutamente nada a ver. O diretor do colégio não é alguém? É o Shura, não é? Eu não lembro. Não, o diretor do colégio é o Capricórnio. Messia lá. Não, você tem os professores. Você tem o Gek, que era o Gek de urso. Coitado. Você tem o Nad, lá que acho que era o... Nad é a Hydra. A Hydra. Aí você tinha o Lobo, o Lobo. Eu não lembro quem é o diretor, cara. Quem que é o diretor? O diretor é um dos Cavaleiros de Ouro. Depois era o novo Cavaleiro de Capricórnio, não é? Capricórnio, isso mesmo. Então... Que na verdade é o novo velho, porque ele era o Cavaleiro antes do Shura, aí o Shura morreu, aí não tinha ninguém pra substituir, ele voltou na história. Antes Por isso do que ele já Shura é velho. não era o Elcid? Não, o Elcid é 200 anos antes do Shura. Então, mas teve outro? Aparentemente teve. Essa história aí, ó. Aparentemente teve. É o que o Ômega fala, porque ele se aposentou, aí o Shura virou na história do Ômega. Não, eu super entendo, porque faz muito sentido isso. Porque eles não falam os cavaleiros pela metade. Porque não tem, supostamente. E aí agora você me fala que teve um Capricórnio antes do Shura. Que se aposentou, aí o Shura morreu, aí não tinha nem outro Capricórnio, aí ele ficou no lugar. Você aposenta com benefício, será? O Cavaleiro do Zodíaco? Deve ser, né, cara? Até na banca alguma coisa? Ele derrete uma peça da armadura de ouro e já tá em casa. Por isso que o Shura tá sem... Não é o Shura, é o touro. Não, mas veja bem, assim, tipo, não deve ser uma aposentadoria muito boa, né? Porque o cara virou diretor lá da escola, lá dos Cavaleiros Da escola que forma novos... Mano, ele agora tem uma escola. Assim, você tem o Santuário, onde tem novos Cavaleiros de Ouro. São novos mesmo, acho que nenhum, acho que talvez o Kiki. O Kiki virou... Só o Cavaleiro de Ares, que é o único que na verdade ele tava na cara. Aí você fala assim, nossa, o Shiryu também, né? O Yoga também, né? Não! Não, mas que não é patente. Você treina pra ser um cavaleiro. Deveria. É isso que as pessoas não entendem. Mas na série clássica fica subentendido que a armadura de Aquário fica com o Yoga e a armadura de Libra fica com o Shiryu. Exato. Aí você chega na série clássica, o que acontece? A armadura de Libra tá com um tal de Genbo, que a gente nunca ouviu falar, que treinou escondido. Lembra do cara que treinava junto com o Shiryu? O Doku. Coitado do Doku. Não, o Oku. É Oku. O que treinava com o Shiryu. O Doku é o Cavaleiro de Libra. Oku de tigre. Oku de tigre. Aonde está Genbo, né? Onde está? Aí você tinha o Tokita, que era o cara O Tokita, eu lembro. Que era o cara do Parava o Tempo. Fazia até sentido ele ser o de Aquário. Tokita. Mas tinha uma historinha bem... apareceu o novo deus, o Marte. Aí tinha... o Marte. Que é um deus romano, tá? Tipo, mas tudo bem. Aí tinha o lance
O Sei é o de Sagitário, o Sei assim. Sei, Só que ele tá sumido na série, tiram ele da série no primeiro capítulo. E aí tem o lance dos elementos, eles fizeram uma coisa meio Pokémon, assim. É verdade. Tem o lance que a todo mundo armadura criticou. é as pingentes, em vez de ser... Pessoal, o troço era muito diferente, tentou acertar um novo público, a galera não gostou. Não deu muito certo mesmo. Mas a segunda temporada não melhoraram Piorou. A primeira ter continuado na primeira, a primeira, ela termina relativamente legal, bem, assim. Inclusive a os animação capítulos dos dois são últimos incríveis. episódios são muito bons. Aí a segunda, cara, eles afundam a ladeira abaixo. E o Wiki? O Wiki só aparece na segunda temporada. Ele aparece pra enfrentar ele tem um desafio lá com um lá, cavaleiro lá. Mas tem cavaleiro de bronze usando armadura de cavaleiro de aço. Mano, cara, horroroso. Cara. Aí você tem dois protagonistas na segunda temporada, que é o Koga e o moleque novo, que é um cavaleiro de aço. Whatever. Cavaleiro de aço, e tem uma historinha, tem uma historinha muito boa, que é um Haruto, né? O Haruto que eu sei. Que é o cavaleiro de lobo, que originalmente o Kurumada queria que ele chamasse Naruto e fosse um ninja. E ele é bem ninja. Aí os caras, ninja, mudam, mantém ele ninja, só que aí muda só o nome dele pra Haruto e coloca a parte musical nele, que ele é um roqueiro. Não, whatever. Mano, vamos pro segundo. A gente já demorou muito, Cavaleiros. O segundo é o The Seven Deadly Sins for Knights of the Apocalypse, que é a continuação direta do Nanatsu no Taizai com os filhos, né? Com os filhos e os filhos não, mas o personagem principal, o Percival, que ele é ligado a um daqueles cavaleiros lá, sagrados lá, que ficaram todos maus lá e tudo mal. E ele é filho de um vilão, né, o Percival. E aí ele tá destinado a ser o líder dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E entre eles, os cavaleiros do Apocalipse, tem o Tristan, que é o filho do Meliodas. E você tem o filho do Ban também, que é o... o Ban também tem um filho? Tem, que é o personagem mais poderoso do anime. O Ban já era forte no primeiro. É o... Ai, caramba, como é que é o nome daquele cara que é o braço direito do Rei Arthur lá na... Lancelot. O Lancelot é o filho do Ban. E aí o grande vilão, pelo menos inicialmente ali, é o Arthur, né? Que aparece na série... Arthur Pendragon? Que era protegido da Merlin. Sim. Tal. E aí ele vira o vilãozão agora na segunda temporada, né? Você fala, mas eu não vou ver. Não, aí, o que você tem? Você tem a herança... O problema é que a animação, mano... Você tem a herança traumática da animação que não melhorou, tá? Não melhorou do Nanatsu no Taizai pra esse. O próprio final de Nanatsu não é bom também. Cara, a primeira temporada que cobre lá os 100 primeiros capítulos, é muito bom. Se terminasse ali, teria sido perfeito. Mas tudo que vem depois, horrível. A animação até horrível. A parte que eles conseguem... derrotar o Hendrik lá e tal, papapá, e o cara lá, e aí acabou ali. É um belo arco mesmo. É legal. Depois apesar disso, de todos os problemas, mas a única coisa que peca é que não tem Scanor nessa primeira temporada. É verdade. Que é o melhor personagem da Nanatsu no Taizai. E não tem como aparecer nessa continuação. Por quê? Né? Deixa pra lá. Não tem mais o sol na Terra. E aí você tem os personagens novos que o pessoal fala que não tem o mesmo carisma dos personagens originais. Carisma é um negócio muito complexo que você fala de Nanatsu. O mangá, essa continuação do mangá também não tá indo muito bem lá de venda de popularidade na revista, então eu não sei nem por que fizeram um anime. Eu não sei nem por que o autor tá sobrando lá... dinheiro, tá sobrando dinheiro. Enfim. Vamos pro próximo. Esse aqui eu vou concordar com o Rick também, esse aqui não deveria ter sido feito, porque eu acho que o anime terminou de uma forma muito boa, não precisava de continuação, que é o Code Geass Rosé of the Recapture. Cara, eu gosto, pior que eu gosto dessa série, ela é legal, mas não precisaria ter feito. Ela não é ruim, mas ela não precisaria ter feito, porque o anime ele acaba maravilhosamente bem. Ele é muito redondinho. É uma série. É uma série, 12 episódios, e aí o que eles fizeram? Eles acabaram a série, o autor sofreu um hate absurdo, mais um hate assim, que ele falou, chegou uma hora que ele chegou e falou, tá bom, vocês venceram, a gente vai resolver. Fez 3 filmes. É porque é o filme pra resolver o problema da série. Pra resolver o problema da série. O problema que os fãs criaram, tá? Que não era um problema. Pra mim tinha acabado super bem. É um final agridoce, digamos. É um final assim. agridoce. Aí o que ele faz? Ele faz um filme recontando a primeira temporada, a segunda temporada e o terceiro que chama Lelouch Resurrection. A ressurreição. Porque para resolver essa ressurreição para resolver o problema do que tinha acabado. E aí depois disso vem, né, tem algumas outras coisinhas pelo meio contando o passado e tal, mas aí vem o grande problema é que essa série ela não tem uma conexão emocional com a série original, você tem novos personagens e aí você não vê muita cara dos personagens antigos, que é o que a galera queria, e aí é no mesmo mundo. Você vê algumas coisas, né, tem bastante... Uma parte da estrutura tá ali, né, você tem uma parte da estrutura, você tem o Lute na série, você tem o Zero na série, só que é uma passagem de bastão, né? Exato. É literalmente uma passagem de bastão. E aí você tem a menina, ela tem o Gears dela lá, né?
que a Rose tem o Gears dela também. Você tem os Gears, né? Os robôs bem legais também. Mas nem a animação salva. Não, é maravilhosa. A animação é maravilhosa. A série em si não é ruim. Não é ruim. De novo, o ponto é que... A série original terminou bem. Não precisava de uma continuação. Não precisava. E aí, ponto final. E aí, quando você fala de Code Geass, já tem uma memória afetiva diretamente ligada ao Lelouch. Todo mundo quer o Zero, o Lelouch, né, cuidando ou fazendo alguma coisa, ou as revoluções dele, que não precisaria, entendeu? Ó. Os caras literalmente reabrem a história. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui é direto pro Hitterman. Macross 7. Cara, eu vou falar uma realidade pra você. Eu gosto muito de Macross 7. Macross 7 é o meu guilty pleasure. Mas você acha que ele é uma série que honra a primeiro Macross? Porque ele é uma continuação direta do primeiro Macross. Cara, ele honra mais assim. Ele honra bastante o legado. O problema é que como ele foi construído sob o ponto de vista de um pacifista, de um cara que não quer seguir o legado do que foi feito até então. Mas o Macross 7 tem lutas muito boas, você tem o Max e a Millennium lutando, você tem a Diamond Force, só que assim, Macross foi se transformando ao longo do tempo. Ele passou de um anime de mecha, um anime de luta, para um anime basicamente de música. Mas você não concorda comigo que o cara que era muito fã do Macross... não dá pra comparar o primeiro com esse, não dá. O cara vai assistir o Macross 7. Não, ele vai se frustrar. É isso que eu tô falando. O Plus não é a continuação. Não. Nem o 2, nem o Plus. Aí depois você vai ter o Delta e o Try, que são mais assim, né? Que tem personagens, mas que tenta voltar meio ao estilo. Mas porque assim, o 7 ele é realmente uma condição o grande problema é que assim, o primeiro Macross, ele é uma história de invasão, né? É uma história de uma nave, que é um cavalo de Troia, que cai na Terra, os humanos usam ela, criam as Valkyries, você tem batalhas incríveis, e aí você tem um esquadrão, basicamente, de caçadores de alienígena, que caçam os entrades, né? Que aí você tem o Ricardo, você tem o Joe, você tem, né, o Max, tem o Kakizaki, e aí é luta atrás de luta mesmo, sabe? E aí você tem a Milena cantando, a Mimei cantando, né? E a Mimei acaba sendo, tipo... porque as músicas afetam os entrades. Sim. Essa é a grande sacada. Eu lembro disso. Mas é a luta com a Mimei cantando, né? O Macross 7, primeiro que o Bastard ali quer superar a Mimei, que já causou uma grande treta entre os fãs, porque a Mimei, inclusive a Mary Dima, ela teve que mudar do Japão para os Estados Unidos porque ela não conseguia sair na rua. De tão alucinado que os fãs acampavam na porta da casa dela. E aí o que acontece? O Bastard ali queria superar a Mimei e não dá, cara. Tipo, infelizmente não dá. E aí ele quer ser o pacifista que quer resolver tudo com a música. E aí a gente vai pra nossa última continuação não desejada, que acabou com a série original. Não que eu ache a série original um primor, mas que acabou com a série original e não podia faltar nessa lista, que é o nosso querido Borutinho. Naruto Next Generation. Eu acho que acabar com a série original é um problema, mas ele voltou, né? Tipo, ele trouxe de volta os personagens de um jeito muito fraco. Isso eu concordo. Você não acha que Boruto ainda tem chance de se redimir? Não. Tem certeza? Assim, não pelo formato de escolha de construção. Mas aí, você sabe... mesmo ele colocando todas essas coisas novas, de Blue Vortex, cara, pra mim tá mas sendo... você sabe que acho que vai ser o anime do... depois me cobrem. Já foi confirmado. Calma, mas é um exercício de futurologia, que vai sair o anime do Blue Vortex, e o Blue Vortex, o mangá, ele é muito massa velho. Ele é muito massa velho. E aí a galera vai pirar, cara. Se tiver uma animação da hora, vai ser perro com dinheiro. A galera vai pirar nesse bonito. Aí vai mudar a opinião da galera. Ok, mas... vai ser trend top. Você pode anotar aí, vai ter pelo menos umas 3 lutas trend top. Eu acho muito forte falar que ele estraga o legado, porque eu acho que muita gente que acha. Eu tô incluso nessa porque muita gente. Porque a história dele... Inclusive, ele fez de tudo pra congelar o personagem que ele criou na outra história. Congelar num tempo... Né? Pelo menos o Naruto, ele tá congelado lá e... O Sasuke também. O Sasuke sofreu. Mas ele voltou. O Sasuke tá enraizado. Agora ele tá enraizado. Literalmente. E aí, esse é o principal. Se ele pegasse... Que ele tentou, né? Fazer isso com a Kurama, e não deu, porque já trouxe de volta. Mas... não acho que foi suficiente para ele estragar, mas não me agrada nada do que ele tá fazendo agora. Nada. Eu quero saber de você aí de casa, o que você acha? Tem alguma continuação que a gente não falou aqui que estragou a obra original? Usa esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, segue a gente nas redes sociais e depois aí você usa a hashtag Antimatéria na Cultura para marcar a gente lá e a gente ler seu comentário e responder.
tá bom? Muito obrigado por você que acompanha a gente até agora e já ficando por aqui. A gente se vê amanhã no próximo programa. Tchau, tchau!